Muito bem, queridos. Queria convidar os irmãos agora a primeiro agradecer os nossos visitantes, né? Nós estamos com uma família, ali o Teodoro e a Paola vieram semana passada. Eles são lá de Caldas, mudaram para cá, e hoje ele veio com o pai, que é o Godoy, né? Mariusa, parecida, hein? Mariusa, mas não é Mireusa, é Mariusa. O Carlos, que é o irmão do Teodoro, o Murilo, que é o sobrinho, não é isso? Está todo mundo aí. E o sobrinho é esse mesmo, está tudo certo. Muito bem. Obrigado às pessoas que estão aí conosco, essa família, e você que está aqui também. Hoje nós temos aí a presença novamente da mãe do Rafael, né? Marquei já uma reunião com ela, para ela contar os podres do Rafael, tudo para mim, né? Muito bem. Hoje não tem cantina, né? Hoje não tem cantina. Vamos para casa com fome mesmo. Né? Da vizinha que gosta. Gente, ver esse menino comendo canjica dá gosto. É um negócio assim que dá gosto. Você faz, eu até vou aprender a fazer canjica, só para dar gosto de ver ele comer. Queridos, algumas perguntas, uma hora ou outra, você se pega pensando nelas. Em algum momento da nossa vida, a gente cai numa reflexão. O porquê do sofrimento. Por que a gente sofre? Será que a gente já não pensou se Deus é todo poderoso, por que permite o quê? Que as pessoas sofram? Ou a aflição, será que é um capricho de Deus para a humanidade? Será que a gente tem como contemporizar que somos em Cristo mais que vencedores? E a gente é abatido pelo sofrimento? Será que devemos ter uma postura de resignação diante do sofrimento? Como é que a gente age diante do sofrimento, da dor, daquele negócio que parece que o trem saiu do trilho? Quando as notícias que nós não queremos receber chegam na nossa porta. Para muitos, isso é uma questão de fé, de crer. E para algumas pessoas, existe como se fosse uma retribuição de Deus por todo o pecado que você comete. Então você cometeu pecado, Deus te castiga. Nosso sofrimento é fruto do nosso pecado. Há alguns anos atrás, eu já contei essa história para os irmãos, um dia eu fui sequestrado. E naquele dia eu ia ser demitido da empresa que eu trabalhava, mas eles não conseguiram mandar embora porque eu estava sequestrado. E aí eu fiz o boletim de ocorrência, porque levaram muita coisa da empresa. E no outro dia, eu cheguei lá contando meu sequestro todo. E aí meu chefe disse, eu tenho uma outra notícia que não é boa para você também não. Você não, mas pior que o sequestro não tem jeito. Não, ainda bem, né? Você está sendo mandado embora. Então a notícia é menos ruim que o sequestro. Né? E foi um baque muito grande. Eu tinha mais de 10 anos na empresa. Tinha uma função que eu gostava muito de exercer, uma empresa que eu amava. E aquilo ali foi um baque muito grande. Foi o primeiro baque da minha vida, assim, que você fala assim, opa, nem tudo dá certo. E aí uma irmã da igreja muito abençoada falou assim, João Marcos, você deve estar em pecado, porque para você ser sequestrado. Eu tenho um carinho, assim, um apreço muito grande por essa irmã, sabe? Uma pessoa assim, de extrema sabedoria para tratar desses assuntos assim, né? Quer dizer, além de eu ter sequestrado, ter sido mandado embora, eu ainda tinha um pecado que Deus estava me castigando. Eu só perguntei, será que acabou? Ou tem mais aí, né?
Alguns se veem presos em armadilhas teológicas, como eu disse, nesse pensamento aí de um Deus que retribui. Vocês lembram quando os discípulos viram um cego, e aí, o que eles perguntaram para Jesus? Gente, olha que coisa, que filho, né? Carinhoso. Não tem mais dinheiro nenhum para oferecer a você esse mês, né? Esse aí é atirador, tá? Outro dia ele prestou serviço de noite, lá no TG, né, meu filho? Eu falei, foi a melhor noite que eu dormi na minha vida. Porque eu sabia que enquanto eu estava dormindo, alguém estava velando pela segurança de Poços de Caldas. Eu falei com ele, isso mesmo, meu filho, continue assim. Ele não gostou muito não, sabe? Mas vocês lembram? Quando os discípulos perguntaram para Jesus, viram um cego, mestre, como é que é o versículo? Põe lá, João 9:2. Quem pecou? Como quem diz, essa situação dele ser cego só pode estar acontecendo porque alguém pecou. Tipo a irmãzinha abençoada lá de BH. Quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Quem pecou? Essa tensão, queridos, dentro da história do cristianismo é tão grande que criaram até um termo na teologia para tratar deste assunto. Sabia disso? Teodiceia. Então, se você não conhece esse termo, anote aí e dá um de teólogo com quem não conhece, né? Teodiceia é o ramo da teologia que trata da coexistência de um Deus poderoso, bondoso e o mal existindo entre nós. E eu queria pensar sobre isso. E eu acho que em tempos de pandemia, esse dilema se torna ainda mais relevante para as nossas vidas. Quem aqui já não orou pedindo assim, Deus, dá um basta nessa história. Chega. Se você tiver muita intimidade com Deus, você orou assim, já deu, Senhor. Quem aqui não conhece alguém que foi contaminado? Quem aqui não perdeu alguém querido? Nossa igreja perdeu uma pessoa por pandemia. Claudinho. E a gente fica tentando entender um pouquinho essa questão do mal em meio a um momento histórico que nós estamos vivendo, que é de pandemia. Então vamos tentar jogar um pouco de luz sobre essa questão, entendermos um pouco mais o porquê sofremos e afirmamos, e a gente afirma com toda a confiança, que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então como é que você, filho de Deus, acaba sofrendo? A primeira grande questão que a gente deve ter em mente é que a mensagem do Evangelho traz dentro de si a questão do sofrimento. Como? Porque para muita igreja aí, a mensagem do Evangelho é vitória, né? A mensagem do Evangelho é prosperidade. Mas se você for ver o cerne, o início, o conteúdo da mensagem do Evangelho, ela traz dentro de si a questão do sofrimento. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo fez o quê, meus irmãos? Morreu. Morreu por quê? Pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E ele morreu de forma tranquila? Como é que foi a morte? Ele foi o quê? Crucificado. Então, vejamos que o problema do sofrimento está inserido dentro do cristianismo. Cristo sofreu. E para alguns é justamente este argumento que avoram para que nós não soframos. Alguns defendem que Cristo sofreu no nosso lugar. Será que é isso mesmo? Será que a gente encontra base bíblica para defender essa tese?
Jesus fez na cruz. Alguns defendem um texto bíblico, deixa eu falar um parênteses aqui. Nada é mais prejudicial para a vida de um cristão sincero, verdadeiro, do que ler um texto fora do contexto. Você faz a bagunça que você quiser com a Bíblia. É preciso ler o texto dentro do contexto. Mas as pessoas que advogam que Jesus levou na cruz todos os nossos sofrimentos, têm até um texto bíblico. Vamos ler junto? Isaías 53, 4. De certo, nós concordamos que este texto fala acerca de quem? Jesus Cristo. O capítulo 53 de Isaías é um retrato da redenção que há em Cristo Jesus. Muito bem, o versículo diz o seguinte: certamente ele, Jesus Cristo, tomou sobre si o quê? As nossas o quê? Enfermidades. E sobre si levou o quê? As nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por ele atingido e afligido. Sobre qual enfermidade, queridos, o profeta Isaías está falando aqui? Será que é uma doença física? Sobre de qual castigo, de qual doença que ele está falando aqui? Vocês concordam comigo que se Cristo tivesse levado sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças, crente não poderia... Tinha que estar todo mundo vivo até hoje? Crente não podia adoecer? Crente não podia ficar nem resfriado? Nem cabelo encravado podia ter. Concorda comigo? Então, de que ele está falando? Qual que é a maior doença, qual que é o maior problema do homem? É a sua morte espiritual, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Cristo fez na cruz, queridos? Ele pagou o preço da dívida que nós tínhamos com Deus. A enfermidade de estar morto espiritualmente, de estar sobre mérito do castigo de Deus sobre as nossas vidas, a canga que estava sobre nós, que nos oprimia, ela foi paga na cruz do Calvário. Então este versículo, daqueles que advogam, a gente respeita os irmãos que assim têm um discernimento, mas precisam de um outro texto bíblico. Este não serve. Este, de fato, não serve. Como dizemos, é preciso, então, a gente compreender o problema do mal na história da humanidade, qual a sua origem, para, então, ter em nossas mentes, de forma mais clara, para a gente não ser refém de nossas próprias conjecturas, os nossos próprios delírios teológicos. Como é que surgiu o mal? E o sofrimento é consequência do mal. Como é que surgiu isso na história? A Bíblia relata, de forma clássica, Gênesis 3, 16 a 19. Vamos ler junto? Diz assim: a mulher, ele declarou, depois que os abençoados lá, Adão e Eva, foram lá e desobedeceram a Deus. Ok? A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o que, queridos? Com o que? Leia de novo aí. Com sofrimento. Você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você
terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó. E ao pó voltará. Então, a primeira lição que eu quero discutir com os irmãos aqui, refletir, que a gente precisa entender que o sofrimento não é porque nós adoramos a um Deus sádico. O movimento gnóstico, muito tempo atrás, queridos, eles desenvolveram uma ideia de que o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento não são o mesmo Deus. O Deus do Velho Testamento, eles deram até um nome, Demiurgo. Porque o Deus do Velho Testamento é sádico. E o Deus do Novo Testamento é todo amor. Essa distorção da palavra de Deus levou com que muitos cristãos efetivamente não conseguissem entender o problema do sofrimento. É preciso ter cuidado com essas primícias. O Deus do Velho Testamento é exatamente o mesmo Deus do Novo. E o que nós temos ali na evolução do Velho Testamento para o Novo é a manifestação progressiva da graça de Deus para a humanidade que se revela na plenitude do tempo em Cristo Jesus. E que Deus não é um sádico. Que o sofrimento não é culpa de Deus. O sofrimento que nós passamos é culpa de quem, queridos? É de quem? É nosso. É nosso. É consequência. Porque você fala assim, mas Adão e Eva, eu já ouvi essa história, né? Adão e Eva pecaram e eu pago o pato. Eu e você estávamos sendo representados, por Adão e Eva. Se nós estivéssemos lá, nós faríamos exatamente a mesma coisa. Se eu estivesse, provavelmente um pouquinho pior. Essa questão que o sofrimento é por causa do pecado, é preciso ser vista de uma forma cuidadosa à luz da palavra de Deus. Porque não é, então você está defendendo que é uma retribuição. Não, é uma consequência. Quem pensa que o pecado é uma retribuição de Deus para com os nossos pecados, não tem discernimento do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Não tem nada a ver uma coisa. Uma coisa é a consequência. Outra coisa é a retribuição. Como consequência, sim, o pecado entrou na história da humanidade. E, de fato, nós sofremos. A gente precisa entender, e de forma bastante clara, que este mundo, esta era presente que nós estamos vivendo, ela é diametralmente oposta ao que Deus quer para com a humanidade. Tanto é que o apóstolo João nos escreve em 1 João 5,19, o quê? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está o quê? Sob o poder do maligno. O mundo jaz no inimigo, se você tiver decorado esse texto sobre outra versão. Quando foi proposto, queridos, vocês lembram lá quando Jesus começou, antes de Jesus começar o seu ministério, ele ficou no deserto quantos dias? 40 dias. E lá ele foi tentado por Satanás. Numa das tentações, o diabo fala assim para Jesus, olha, se você se prostrar e me adorar. Primeiro ele mostrou o quê? Todos os reinos do mundo. E falou assim, se você se prostrar, me adorar, tudo isso eu te darei. Jesus respondeu assim, sai para lá, mentiroso, isso aí não é seu? Foi isso que Jesus respondeu? Fala assim, adorarás somente ao Senhor seu Deus. Ele não falou que o diabo estava mentindo, apesar dele ser o pai da mentira. Mas a afirmação dele, que todos os reinos deste mundo pertencem a ele, é verdadeira.
É só a gente ver aí o índice da maldade, da desigualdade, da injustiça, da opressão, que a gente entende que a ordem deste mundo é diametralmente oposta à vontade de Deus. Então eu acho que a gente começou a trilhar um caminho que a gente pode entender um pouco melhor o que acontece conosco quando o sofrimento bate na nossa porta. Quando o sofrimento cai no nosso colo. O sofrimento é consequência da entrada do pecado no mundo e estamos vivendo num período da história em que o mundo está sob a influência do mal. Por isso, posto isto, queridos, é preciso a gente ter um discernimento melhor, que a situação do cristão é ainda mais complicada em relação ao sofrimento. E a gente não pode tampar o sol com a peneira. Olha só o que Jesus falou para os seus discípulos, quando Jesus, num discurso longo, o apóstolo João, ele pegou a parte final do tempo de Jesus com seus discípulos e redigiu boa parte do Evangelho de João, contando essa parte final do relacionamento de Jesus com seus discípulos. E ele estava preparando então para deixar esse mundo quando ele fala com seus discípulos em João capítulo 15, a partir do verso 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês, qual que é a palavra que ele usa aí? Pertencessem ao mundo. Então, qual que é o significado? Que os discípulos de Jesus não pertencem a este mundo. Eles os amaria como se fosse dele. Aí é a consequência. Todavia, vocês, o que, queridos? Não são do mundo, mas eu os escolhi. Tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, presta bem atenção, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, olha a glória que existe na vida da igreja, também obedecerão a vocês. Queridos, se você é cristão verdadeiro, em algum momento você vai ser confrontado. E esta inimizade do mundo para com a mensagem do Evangelho, ela é manifesta de diversas formas. E hoje, até no constrangimento. A gente se sente constrangido em defender o que o Evangelho defende. Porque o mundo chega a ironizar. Eu conto a história que eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica. E uma vez, eu sempre gostei muito de ler. Tinha um médico lá em Belo Horizonte, que ele gostava muito de ler. E toda vez que a gente encontrava, a gente discutia sobre literatura. E um dia, eu criei coragem e indiquei um livro para ele ler. É cristão. E ele falou assim: João, mas você é crente? Você é Bíblia? Eu sou. Que decepção! Crente é coisa de ignorante. Muito educado ele. Eu comecei a falar com ele sobre a esperança que há em Cristo Jesus. Ele falou assim: João Marcos, isso é conto de carochinha, eu não acredito que você acredita nisso. É inadmissível, cara. Como é que você é um cara assim, acredita nessa história? Olha o constrangimento que a gente passa. Então, lá em Lucas 9:3, em outra ocasião, Jesus fala algo para os seus discípulos bastante animador, né? Porque hoje em dia nas igrejas, né, quem quiser acompanhar-me, pegue a sua BMW, a sua mansão, não é isso? É isso que o povo está falando por aí? E vem ser feliz aqui. Mas a mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho é: quem quiser, se alguém quiser acompanhar-me, faz o quê, queridos? Negue-se a si mesmo. Tome o quê?
diariamente a sua cruz e siga-me. Então devemos entender que o sofrimento faz parte da vida. Ela está presente como consequência das escolhas que nós fizemos em desobediência à palavra de Deus. Devemos entender que aqueles que são cristãos estão ainda mais propensos à perseguição e ao sofrimento, porque nós não pertencemos a este mundo. E aí fica aquele questionamento. Então o que eu faço diante do sofrimento? Que atitude eu devo ter diante deste problema que atinge as nossas vidas? Eu acho que esse questionamento pode nos levar a algumas respostas e eu quero tentar, a partir de então, trilhar um caminho com os irmãos. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 2, versos 17 e 18. Depois nós vamos pular para o 4:15. Por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. O que ele está falando aqui, gente? De quem? Jesus Cristo. O autor de Hebreus está falando de Jesus Cristo. Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fez propiciação pelos pecados do povo. Quem tem acompanhado o estudo de quarta-feira sabe agora o que é propiciação. Não vou perguntar para ninguém dos presentes, que eu não quero passar vergonha, né? Porque tendo em vista que o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de fazer o quê? Socorrer. Olha só que interessante. Aqueles que também estão sendo tentados. O 4:15 agora. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa o quê? Compadecer-se das nossas fraquezas. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, diferentemente de nós, sem pecado. Deus, em seu amor, queridos, escolheu deliberadamente entrar na história da humanidade. E entrar na história da humanidade através de um ser humano encarnado, se fez carne, e como ser humano levou uma vida de servo, obediente. Queria que você pensasse comigo aqui, presta bem atenção. Jesus Cristo, ele estava sujeito às mesmas tentações, privações, sofrimentos que eu e você passamos. Da mesma forma, ele passou pela dor da perda de um amigo. E diz que quando ele soube que o seu amigo Lázaro havia partido, o que aconteceu com ele? Ele chorou. Ele passou muito provavelmente pela perda daquele que ele cresceu chamando de pai aqui na terra. José muito provavelmente faleceu quando Jesus ainda bem jovem. Ele experimentou a dor da rejeição. A rejeição dos seus irmãos de sangue. Que fala assim, você não fala que é o tal? Vai lá resolver a situação. Com deboche. Seus irmãos. Ele experimentou o ódio daqueles que não aceitavam a sua mensagem. O texto bíblico nos revela diversas vezes que Deus não permitiu que Jesus fosse apedrejado, porque não havia chegado o tempo dele ainda. Tal ódio, a reação das pessoas diante da sua mensagem. Ele recebeu até desconfiança de quem o havia batizado e que anos atrás havia declarado: eis o Cordeiro o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, certa vez, os discípulos de João Batista chegaram para Jesus e assim, você não fica chateado não, mas João Batista mandou perguntar se é você mesmo, que a gente tem, porque eles eram mineiros, é você mesmo? Ou se a gente tem que esperar outro, que você está
curando os outros sábados. Nunca vi um negócio desse. Tanto dia da semana para curar, você vai curar justamente sábado. É você mesmo. Aquele que havia batizado, aquele que havia sido preparado para alargar os caminhos da mensagem do Evangelho, duvidou. Jesus enfrentou a dor do açoite, inclemente em suas costas. Jesus experimentou a dor de uma coroa de espinhos cravada sobre a sua fronte. Jesus experimentou a dor de ver sua carne sendo transpassadas pelos cravos que o pregaram na cruz do Calvário. Por isso nós podemos afirmar que Jesus conheceu de forma muito particular o que era sofrimento. Por isso, o texto de Hebreus nos ensina que nós temos um Deus que tem simpatia e compaixão por nós enquanto nós sofremos. Que história é essa? A palavra simpatia no grego, a origem dela é do grego, e a definição dela a gente poderia falar que é a seguinte: capacidade de sentir o mesmo que o outro, de ser afetado pelos sentimentos do outro, positivos ou negativos. A palavra simpatia é formada pelo prefixo sim, que é junto, patos, que é sentimento. Então, junto com o sentimento do outro. A palavra compadecer vem de compaixão, que significa sofrer com. E na origem da palavra compaixão, olha que coisa incrível. Ter compaixão é a virtude de compartilhar do sofrimento do outro, independentemente das razões pelas quais o outro está sofrendo, sejam elas boas ou más. Então Jesus tem compaixão pelo nosso sofrimento, independentemente do sofrimento que nós estamos sofrendo, é causa relacionada a uma atitude que nós escolhemos sobre as nossas vidas. Essa, então, queridos, é a segunda lição que eu queria que os irmãos entendessem essa noite. Devemos ter em mente que quando passamos por algum tipo de sofrimento, Deus sabe o que estamos passando. E Ele tem o quê? Compaixão. E Ele tem simpatia. Ele sofre conosco. Ele entende o que você está passando. Essa angústia que muitas vezes parece que corrói o nosso interior. Essa angústia que muitas vezes a gente parece que é um peso, né? Parece que muitas vezes nós estamos num deserto. Deus sabe o que você está passando. Ele tem compaixão de você. Ele te ama. Mas por que Ele não me tira? Porque Ele sabe que você precisa passar. Queridos, essa é a terceira lição. O porquê que Ele não me tira se Ele tem simpatia e compaixão pelo que eu estou enfrentando. O texto de Paulo em Romanos, capítulo 5, verso 3, é extremamente elucidador. É como se fosse um farol sobre essa situação. Presta bem atenção. Não só isso, mas também nos gloriamos no quê? Nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê, queridos? Um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz esperança. E se a gente for continuar, e a esperança não nos decepciona. Queridos, presta bem atenção, e aí você vai entender, nessa grande lição que eu queria que a gente tivesse como discernimento essa noite, Deus é tão amoroso, que nós sofremos por causa do quê? Dos nossos pecados, como consequência natural da nossa desobediência em relação a Deus. Mas nós temos um Deus que se compadece, que entende que nós estamos sofrendo, porque Ele sofreu também. Mas o amor dele é tão grande
que ele usa esse sofrimento, ele usa essa dor para nos fazer mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus. Olha que coisa incrível. Queridos, quando você está com alguma dúvida, alguma coisa que você precisa de um conselho, você procura a Helena, ali no colo do papai, ou a Laurinha, que pagou? Não, né? Tá só fingindo mesmo, né? A Helena ali, não teve jeito, né? Todo mundo escutou, né? Quero fazer cocô. Pela terceira vez, né? É boa no negócio. Alguém pede conselho para Helena? A gente não pede. Porque a preocupação dela, vocês viram qual que é. Quer passear. Queridos, a gente quando vai pedir um conselho, para quem a gente vai pedir? Uma pessoa experiente. O que essa pessoa experiente tem para passar para a gente? Pessoal, olha, querido, essa dificuldade que você está enfrentando, eu passei certa vez uma coisa bem semelhante a isso, e aconteceu isso, eu te aconselho a fazer isso. Você, glória a Deus. Percebem que Deus, em seu amor, na vida daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, faz com que as dificuldades, o sofrimento, que a gente muitas vezes não entende, seja transformado em bênção nas nossas vidas, porque a tribulação produz o que? Perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança. Então, é necessário que a gente entenda, ninguém gosta de sofrer. Mas, quando estiver acontecendo algo que você não está entendendo direito, pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa dificuldade que eu estou passando? O que precisa ser mudado no meu caráter para que eu saia dessa angústia que me aflige com um caráter mais parecido de Cristo Jesus? A quarta lição que eu gostaria que a gente refletisse sobre a questão do sofrimento na vida do cristão é que este caminhar, no sentido de ter o discernimento, que o sofrimento nos faz, então, ser mais maduros, nos ajuda, então, a ter uma experiência que o mundo não conhece. Todo mundo aqui se lembra quando Jesus conversou com uma mulher samaritana na fonte de Jacó. E Jesus havia pedido por quê para aquela mulher? Um pouco d'água. E Jesus falou assim, se soubesse quem está falando com você, você me pediria água e eu lhe daria. E ela falou assim, você está de brincadeira, você não tem nem como pegar água? Não, mas a água que eu estou faz o quê? Jorra. E nunca mais você terá sede. O que ela fala? Me dá dessa água. Estou cansada de vir cá meio-dia por causa da minha situação de pecado. Dá dessa água. Queridos, quando Jesus já estava quase se despedindo então dos seus discípulos, o Evangelho de João relata uma fala impressionante de Jesus. Depois dele falar que eles sofreriam, que eles seriam perseguidos, ele fala no capítulo 16, no verso 33, algo que deveria ser o norte para as nossas vidas. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão o que, queridos? Aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, então, preparando seus discípulos para a sua grande despedida, ele fala assim, olha, a paz que eu dou para vocês é como uma fonte de água que jorra de dentro do coração, que é capaz de saciar qualquer sede.
A paz que eu dou para vocês não está atrelada a quanto que você tem no banco, não está atrelada à sua saúde, não está atrelada a nada. A paz que eu dou jorra. Você já viu a despedida de um cristão na fase final da sua vida e de um não cristão? A diferença marcante. Vocês já viram um velório? Um dos grandes testemunhos que eu tenho na minha vida foi o velório da minha avó, mãe de meu pai. Onde uma família grande, muitos pastores, o nosso vizinho falou que nunca viu um negócio desse. Parecia uma festa. Parecia uma festa. Ele não conseguia entender a alegria com a qual a família estava atravessando aquele momento de tanta dor. Querido, para o cristão, as circunstâncias não ditam a qualidade da paz que Deus pode nos dar. Para o cristão, ele tem o discernimento que o sofrimento que está aqui, ele faz parte da vida porque o ser humano escolheu o pecado. O cristão entende que enquanto cristão pode sofrer até mais que os outros, porque o mundo jaz no maligno. O cristão entende de forma bastante clara na sua mente que Jesus Cristo também sofreu. E que ele se compadece, ele tem simpatia, ele entende que nós estamos vivendo. E ele tem um discernimento que o sofrimento pelos quais passamos podem nos fazer, na realidade, mais parecidos com Cristo. E por isso, a paz de Deus, a partir da ação do Espírito Santo sobre a sua vida, inunda o seu coração. Inunda o seu coração. Várias são as histórias que nós podemos contar de cristãos que passaram por momentos maravilhosos, extremamente difíceis, e escreveram poesias e canções maravilhosas. Maravilhosas. Isso nos leva à quinta e última lição desta noite. O verdadeiro cristão entende que o nosso lar não é este. Nosso lar não é este. A Bíblia nos ensina, e por mais de uma vez, que nós somos o que neste mundo? Qual o termo que ele usa? Peregrinos. A Bíblia convida a igreja a sermos o que neste mundo? Embaixadores. Por que nós somos embaixadores deste mundo de Cristo? Porque nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a outro reino, e do outro reino nós estamos aqui quase que infiltrados. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que aqueles que dormem em Cristo, é interessante como é que a Bíblia usa esse termo, de dormir, eles estão em casa, nos braços do Pai. A Bíblia nos ensina que a esperança que acalanta os nossos corações é que sabemos que se um dia nós partirmos, nós chegaremos em casa. E que, enquanto em vida Jesus vier nos buscar, Ele irá nos transformar. E nós seremos semelhantes a Ele. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 18, nos diz o seguinte: considero que os nossos, o que, queridos? Sofrimentos atuais, olha só, não podem ser comparados, o quê? Com a glória que em nós será revelada. Vamos ler junto esse versículo aqui, gente? Lê em voz alta. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você acredita nisso, querido? Amém. Você crê nisso? Você crê que nenhum sofrimento... E eu não estou falando aqui, meus irmãos, sendo bem sincero, para a gente
agradecer a Deus por sofrimento. Eu não sou cara de pau desse tanto não, né? Se tiver bom é melhor, né? Mas você tem que entender que o sofrimento bate nas nossas portas. Que nós estamos vivendo um mundo que as dificuldades se abatem. E eu falo que o sofrimento normalmente não manda recado. Ele arromba a porta da nossa vida, se instala e quando a gente vê, está lá. Quando nós perdemos o nosso irmão Claudinho, queridos, minha oração era: Senhor, ele faleceu numa quinta-feira, no domingo eu ia batizá-lo. E a minha oração: Senhor, tira o Claudinho. Era tão impensável na minha cabeça que o Claudinho pudesse falecer, que eu só falava assim: Senhor, tira o Claudinho do hospital antes do batismo, para que ele possa batizar com todo mundo. Mas Deus não quis assim, quis levá-lo. E eu creio com todo o meu coração, que o Claudinho chegou em casa. Como cada um de nós aqui, que acredita, que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, também um dia chegará. Também um dia chegará. 5 grandes lições que nós gostaria que o irmão levasse para sua casa hoje. Primeira, o sofrimento de toda a humanidade é fruto do quê? Do pecado. Nossa rebelião contra Deus. Segundo, temos um Deus cheio de compaixão e simpatia por nós, porque Ele mesmo sofreu, passou por isso. Terceiro, é através do sofrimento das tribulações que nós o quê? Crescemos, que nós amadurecemos, que nós nos tornamos mais preparados para toda a demanda que aparecer sobre a nossa vida. Quarta, isso faz com que possamos aprender que, independentemente da situação que vivemos, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, está em nossas vidas, independente das circunstâncias. E a nossa esperança, quinta e última lição, a nossa esperança está que o nosso Redentor vive, que Ele irá voltar e que um dia todos nós estaremos reunidos, louvando e bendizendo e livres de todo e qualquer sofrimento. A palavra de Deus nos diz que lá no céu não haverá o quê? Choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, porque isto sim Jesus venceu na cruz do Calvário. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e que nesse momento que a gente tem passado por tanta dificuldade, que a gente tenha um discernimento maior e melhor sobre o sofrimento. Ok? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Vou pedir o pessoal do louvor para vir aqui à frente. Eu vou convidar os diáconos que estão escalados para vir aqui à frente também, por favor. Eu vou convidar os irmãos, nós vamos cantar uma canção agora, e durante essa canção, você que se considera em condições de participar da ceia do Senhor, você que foi batizado por imersão, que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você que não é dessa igreja, mas que está em plena comunhão com a sua igreja, essas pessoas que estão então em condições de tomar a ceia do Senhor, eu convido para se colocarem em pé e durante a entrega dos elementos, você vá sentando para facilitar a vida dos nossos diáconos. Pode ir. Este é o corpo do meu Senhor, que foi partido por todos nós, e em memória de seu
e sangue, o vinho e pão. Este é o corpo do meu Senhor, que foi partido por todos nós, e em memória de seu grande amor, o corpo e sangue, o vinho e pão. O que foi feito por mim, Senhor, eu me lembrarei, pois nenhum sacrifício ofertarei para o meu ser livrar. Este é o corpo do meu Senhor, que foi partido por todos nós, e em memória de seu grande amor, o corpo e sangue, o vinho e pão. Sedento estou de amor e de retidão. Te peço, vem sempre estar em meu coração. Este é o corpo do meu Senhor, que foi partido por todos nós, e em memória de seu grande amor, o corpo e sangue, o vinho e pão. Sim, este é o corpo do meu Senhor. Alguém deixou de receber os elementos? Queria ler para os irmãos o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. A partir do 23. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia do Senhor, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Queria dizer com esse discernimento que em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ele nos fez um povo exclusivamente seu. É por isso que temos o privilégio de falar que nós somos famílias de Deus. É por isso que este ato simboliza que existe um vínculo de amor e de responsabilidade entre nós. Justamente do mesmo jeito que a Joyce pôde perceber pela ação da igreja na vida dela. É porque, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário,
Ele nos transformou. A palavra de Deus nos diz que Ele nos resgatou do que, meus irmãos? Do império da onde? Das trevas. E nos transportou para o reino maravilhoso do seu Filho, para o reino da luz. É isso que a gente faz quando a gente celebra a ceia, para que nunca nos esqueçamos de quem Cristo é em nossas vidas. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Convido o irmão, a irmã, então, a tomar os elementos. Excelso e soberano Deus, muito obrigado. Nos falta palavras, ó Pai, para descrevermos o sentimento de alegria que enche os nossos corações nesse momento de celebração que é a ceia do Senhor. Aqui nós estamos declarando que em Cristo Jesus nós somos teus filhos, ó Pai. Aqui nós estamos declarando que na cruz do Calvário o Senhor nos tornou seus filhos. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado por esse privilégio. Recebe toda a honra, glória e louvor. Nós entregamos este culto como expressão do nosso amor ao Senhor. Muito obrigado, Pai. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queridos, antes de encerrar, eu esqueci de uma coisa, duas coisas rapidinhas. Os irmãos podem se sentar. Primeiro que a nossa irmã Gisele, hoje eu estive no hospital, acabei esquecendo. A Gisele é aquela família que senta ali, ó. A fileira está até vazia, porque eles não estão aqui hoje. Aí ninguém teve a ousadia de sentar na fileira deles, né? Moisés, Gisele e os meninos. Ela está com embolia pulmonar. Ela está internada no hospital da Climep, uma jovem senhora, e está internada no hospital Poços de Caldas, lá da Climep. E eu queria que os irmãos estivessem orando. A perspectiva é boa, está bem controlada, mas nós precisamos estar orando por ela, né, pela família. E eu gostaria que a gente se mobilizasse enquanto igreja para ser bênção na vida dela, como nós fomos bênção na vida da Joyce. Queria fazer esse desafio para você, tá? Se você não sabe, ela mora perto da minha casa, né, ali no bairro Hortência, né, que é onde aquela avenida Magda Pinto Amarante, onde é aquela avenida que tem o São Michel, mora lá na frente, entrando à esquerda. Se você sentir no coração o desejo de ser bênção na vida dessa família, em oração, em suporte, de alguma forma, fala comigo que a gente faz essa ligação entre você e essa família tão amada, tá bom? Outra coisa que está chegando, né? Davizinho diz que, ô mãe, está ficando apertado aqui dentro, né? A Karen já está entrando na 33ª semana, é a terça-feira, né, Karen? E nós vamos fazer sábado que vem como é que é o nome, Luciana? É o chá de bebê, drive-thru, né? Então, que horas que é? Às 3 horas. 3 horas, então a pessoa chega, né? Deixa, né, o chá de bebê tem que trazer a fralda, né? E falar oi, tchau e casca fora, porque por causa da pandemia não pode ficar. Então nós vamos fazer um chá de bebê estilo drive-thru. Vai ser bênção. Não deixe de participar, não. Deixa de ser bênção na vida da nossa irmã querida Karen. Tá bom que vai chegar aí o Davizinho. Eu tenho certeza que vai ser um menino muito quietinho, tomando como base o Miguel, né? Eu tenho certeza que vai ser um menino muito tranquilo, né? Aquele menino assim que chega, ajoelha e vai orar, não é isso? Né, Miguel? Muito bem. Queridos, vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando nosso culto.
Domingo que vem também, perdão, cadê a Nicole? Está ali. Domingo que vem nós vamos fazer uma campanha, viu, meus irmãos, da construção da igreja. Vocês viram que nós fizemos diversas coisas, né? Vocês viram aí o piso lá fora, o portão, pintamos aquela parede que parecia a parede do Carandiru ali, né? Nós fizemos o aquário, o som, a imagem, reformamos isso aqui, tudo culpa a parte que não está bem feito, você cobra do Fernando, que foi quem executou a obra ali, pode ir lá reclamar, é com ele mesmo que reclama, e foi tudo feito com muito carinho, meus queridos, mas gastou muito, né? Então nós vamos fazer uma campanha que nós tivemos que entrar na reserva da igreja, a gente quer repor para a questão de segurança financeira dos compromissos da igreja, e a gente quer fazer outras coisas também que se fazem necessárias, a gente quer pintar a igreja toda, não somente aquele muro. Essa igreja, nós estamos aqui há 12 anos, nunca foi pintada, a primeira vez que vai pintar, então passou da hora a gente dar uma pintura aqui e de outras coisas que precisam. Nós reformamos o telhado também, que estava com vazamento, foram várias coisas que foram gastadas, filmagem, e a gente vai fazendo aos pouquinhos, a gente não vê, nós gastamos 50 mil reais. Um negócio assim, eu mesmo não acreditei quando fui fazer a conta. Eu falei assim, nós gastamos muito dinheiro. E a gente precisa, então, a gente vai fazer uma campanha. A Nicole teve uma ideia muito bacana, e nós vamos arrancar seu dinheiro para você ajudar nessa reforma da igreja e das outras coisas que precisam ser feitas. Tá bom? Vamos orar, então. Eterno e soberano Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado por esse culto. Ele é a expressão real do nosso sentimento enquanto igreja, que nós queremos ser cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, ó Pai. Não por nossas qualidades, ou não por nossos próprios méritos, mas a partir da Tua graça e misericórdia que se manifestam a cada manhã sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Recebe agora toda a honra, glória e louvor que somente a Ti é devido, ó Pai. Nós Te amamos, Deus. Nós queremos ser efetivamente uma igreja que alegre o coração do Senhor, movido sempre pela ação do Teu Espírito em nossas vidas. Faz de cada um de nós, a começar em mim, mais parecidos com Cristo Jesus, ó Pai. E agora, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo, estejam sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Pai, a gente vai estar aqui até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queridos, boa semana, Deus te abençoe.